neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Nós vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Efésios capítulo 3 e no verso 13 para a nossa meditação. Deus abençoe todos os que vieram nesta noite. Cremos que Deus, Ele tem o melhor para você nesta noite, porque você veio nesta santa convocação deste dia adorar ao Senhor Jesus Cristo na beleza da sua santidade, que nos diz assim, irmãos: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oramos, amados. Pai Santo e Celestial, na Tua santa presença, nós viemos nesta noite na Tua casa e entramos na Tua presença, Senhor. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Sabemos que somos pecadores, conforme a confissão, grande profeta, rei e sacerdote Davi disse: contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Mas nesta noite, Pai, estamos aqui fazendo um culto de adoração, glorificando o teu santo nome e adorando o Senhor. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que testifica que somos de Deus,
conforme nos diz a tua palavra. Em 1 João 5,19, nós sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Mas nós estamos aqui, Senhor, escondidos, clamando pela misericórdia por estes que vieram, que escaparam, pedindo que o Senhor coloque sede dentro dos corações, desespero dentro das almas, para encontrar o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nesta noite o Senhor dê um espírito de paz para as crianças, para os pais, de temor, que nós possamos caminhar na tua presença. E nós te louvamos, te adoramos, Senhor, e que o Senhor aceite a nossa oferta de amor, de adoração. Os irmãos que não vieram, que não puderam, que não quiseram, que nesta hora, Pai, o teu Espírito Santo vá de encontro aos enfermos que estão na cama, conforme tem irmãos que não puderam estar aqui por motivo de enfermidade, mas que o Senhor nesta hora, meu Deus, trabalhe em cada vida, em cada lar, que nós confiamos em Ti, Senhor. O Senhor é a força da nossa vida. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Temos o compromisso diante de Deus de ministrar a palavra e levá-los como ovelhas a adorar Senhor Jesus Cristo na beleza da sua santidade. E partindo deste pressuposto, então, nós teríamos muitas coisas para falar. Nós vivemos nos dias difíceis, irmãos, na face da terra. Os piores demônios que tem no inferno foram lançados. E nós vivemos então em dias difíceis. Jesus disse em Mateus 24 e no verso 23, que se fosse possível, Satanás enganaria os próprios escolhidos. Daniel 12:4 diz que a ciência se multiplicará. A ciência ela tem se multiplicado através das redes sociais. A ciência ela não só ela se multiplicou. Há uma pesquisa, a cada 8 meses, o ser humano ele dobra o conhecimento. Jesus disse que por a iniquidade se multiplicar, o amor de muito esfriará. Pode ver que foram convidados muitos irmãos para estar aqui no culto, adorando o Senhor, e vir aqui na casa de Deus, para ter um momento especial com Deus, por um motivo ou por outro, colocou Deus em segundo plano. E nós vivemos então dias difíceis. Estamos vivendo então neste tempo, que é o tempo da tarde. Quando diz em Zacarias 14:7 que no tempo da tarde haverá luz. E esta luz então, ela tem vindo através da palavra. Porque no Salmo 119 e no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E conforme Deus ele não faz nada na terra sem usar o ministério de um profeta. Amós 3:7 diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A profecia para o dia que nós estamos vivendo, ela está em Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Nós estamos vivendo nos dias que o diabo ele tem se falsificado de pastor, de ministro, de crente. O Senhor Jesus advertiu, disse que se fosse possível, Satanás enganaria os próprios escolhidos. É impossível o eleito ser enganado. Nós vivemos nesse dia. O Senhor Jesus, ele disse em Lucas 17:30, quando ele falava do tempo do fim, de modo que eles seriam como nos dias de Noé. Então ele disse, e da mesma maneira, nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se manifestando, quando Deus enviasse o profeta para esta era.
Então ele diz, ó, quando o ministério do Filho do Homem estivesse manifestado, não o Filho de Deus, Senhor Jesus, Filho de Deus. Agora vejam, todas estas outras profecias estão se cumprindo, como é para ser feito antes da vinda do Senhor. Haveria a manifestação do ministério do Filho do Homem. Irmãos, o maior sinal que Deus deu na terra para nós é aquela nuvem ali, ó. Aquela nuvem ali, ela está em Mateus 24:30, que diz assim, ó: e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A preposição que está indicando o sujeito da frase está falando de um profeta e não do profeta. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. A preposição, ela não está indicando o sujeito da frase, mas ela está indicando o ministério sobre o homem. Então, todas as tribos da terra se lamentarão, chorarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Ali, ele está falando de dois ministérios, o ministério gentílico e o ministério para os 144 mil. Quando Jesus vier sobre as nuvens, que toda a terra verão e lamentarão, isso será para os 144 mil. Porém, o ministério do Filho do Homem é a palavra vindo à noiva gentílica. Deus, irmão, ele é todo o centro da sabedoria. Eles derreteram um homem nos Estados Unidos e foi separado os 16 elementos do corpo. O profeta disse que naquele corpo humano valia 85 centavos de dólar o material que foi tirado: cálcio, potássio, chumbo, fósforo, zinco, enxofre. A ciência separou cada coisinha um pouquinho. O profeta disse que o corpo humano, o valor dele, depois dele secar e cair na terra como a erva, separar os 16 elementos, é colheradinha de cada um desses nutrientes que forma a composição do ser humano. E o profeta disse então que nós cuidamos tão bem deste homem exterior, cortamos a barba, escovamos o dente, lavamos, trocamos de roupa, mas nós não cuidamos tão bem deste homem interior, que é a alma. E se o corpo humano vale 85 centavos de dólar, o profeta disse na mensagem A Marca da Besta: a tua alma vale 10 mil mundos. Deus, na sua sabedoria, quando Deus instituiu os 10 mandamentos, Deus, ele também tinha a lei moral e a lei cerimonial. Na lei cerimonial, Deus tinha 7 sábados que estavam ali ligados com as 7 festas sabáticas que Israel tinha. Ele sempre inicia o mês com a lua nova. E o calendário hebreu, ele é tirado da lua, calendário lunar. E o nosso calendário gregoriano, ele é tirado do sistema solar. Aquelas 7 festas que havia ali, irmãos, precisamos ser ensinados. Aquelas 7 festas ali, elas estavam ligadas com a lei da colheita. Primeiras 4 festas dentro da primavera. E as outras 3 festas, elas estavam ligadas no outono, que era a festa do plantio do grão, e depois era a festa da colheita. Então, dentro destes 7 sábados cerimonial, Deus mandava a chuva temporã e a chuva seródia. Veja, meu, nessas 4 festas da primavera, havia o tempo para lavrar a terra, havia o tempo para jogar semente na terra, e quando jogava semente na terra, então vinha a chuva temporã, aquela chuva que vinha para apodrecer a casca, e aquela semente ela tinha que nascer. Lucas 11:52 diz que a semente do reino é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a igreja é a roça de Deus, aonde Deus quer colher os frutos também nesta noite. Depois então Deus mandava a chuva seródia, a temporã e a seródia.
Mas nós vivemos, irmão, numa safra de Deus. Nós somos os grãos de Deus. E a Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. E esta luz seria novamente para levantar as sementes de Deus. E estas sementes de Deus, elas são colocadas no celeiro do Senhor. Jesus Cristo, ele foi o grão maduro. E em Lutero, o profeta disse que começou a brotar esta semente durante 7 eras. Lutero foi o talo. A semente ela não poderia parar no talo. O profeta disse que a semente ela tinha que chegar a ser uma folha para produzir fruto. E veja bem, a vida que estava no talo, Martim Lutero, justo viverá pela fé. João Wesley, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Me ajuda, Deus, a crer nisso, entender isso. Fala comigo, Deus. Aí depois veio o talo, Lutero, veio a folha, João Wesley, santificação, o talo, justificação. Agora veio a casca. E é a casca que abriga o grão. Mas nesta era, Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas. Porque este grão da palavra seria perfeito. O profeta disse o seguinte: eu creio que temos a verdade. E estou satisfeito com isso. Eu creio. A casca está se separando do trigo. Mas o trigo tem que permanecer na presença do Filho, do Sol, do Filho de Deus, para amadurecer. É por isso que estamos aqui, irmãos. Permaneçam na presença do Filho, até que o nosso grupinho de pessoas aqui, até que ele se torne tão amadurecido para Cristo, que se torne o pão na mesa de Cristo. É isto que eu quero que vocês façam, porque a casca está se separando do trigo. E o profeta deu um mandamento, é isso que eu quero que vocês façam. Efésios 2:20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A Bíblia diz, Mateus 10:41, aquele que receber um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Crônicas 20:20 diz: crede em Deus, estará seguro, crede nos seus profetas e sereis prósperos. E nós estamos aqui, irmão, recebendo galardão de profeta, porque o galardão de profeta é receber a revelação do profeta que ele deu para nós. Lucas 17:30 diz que quando o Filho do Homem, o ministério dele fosse manifestado na terra, ele contou como é que seria nos dias de Sodoma, nos dias de Gomorra. Mas veja bem, quando o Filho do Homem fosse manifestado, revelado, o ministério dele na terra. Vejam, o que é que Deus mandou o profeta fazer na terra? Deus mandou o profeta revelar a deidade suprema de Deus. Quando o profeta revelou a deidade suprema de Deus, então a Bíblia diz em Romanos 8:22, toda a criação está gemendo com dores de parto, aguardando a adoção dos filhos de Deus. Se os rios pudessem falar, se os peixes pudessem falar, se os insetos pudessem falar, se a natureza pudesse falar, elas iam dizer, e nós queremos que esse povo da mensagem aí, cuide de nós, porque eles vão estar conosco no milênio. São uma coisa dentro da outra. O profeta veio revelar o Filho do Homem, Jesus Cristo, e veio manifestar os filhos de Deus, é a manifestação. Agora, no meu evangelismo, eu estou evangelizando um pastor da Assembleia de Deus, e ele diz para mim o seguinte: pastor Mosa, que eu não creio em predestinação. Se eu não cresce predestinação, eu pararia de pregar, irmãos. Jesus não tinha feito um papel de Deus aqui na terra. Como é que Jesus vai salvar a mulher do poço com 5 maridos? Como é que Jesus não vai salvar o jovem rico, que nunca tinha mentido, e nunca tinha cobiçado mulher, nunca tinha pecado? Como é que Jesus desce na casa de Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido?
E eu estava perdido. Agora, eu dou razão para ele. Porque se ele crê na predestinação, como eles pregam predestinação lá, aí eu também concordo. Pessoa que é predestinado, ela paga a conta, ela tem educação. Pessoa que é predestinada, ele tem uma vida santa, irmão. Está lá em Efésios 4. Nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos diante dele, santos e irrepreensíveis. Ele está certo? Se ele está combatendo esse tipo de gente, está pregando esse tipo de predestinação, a Bíblia também está contra. Mas a Bíblia diz que nós fomos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e caridade. Esta é a predestinação que a Bíblia fala. Eu respondi para ele: olha, meu irmão, a Bíblia diz que cada semente crê conforme a sua espécie. Limão produz limão. Cada semente produz conforme a sua espécie. Então vamos ver, já que você disse que não tem justiça da parte de Deus, eu não tenho que discutir com Deus isso não, irmão. Você não tem que discutir com Deus, você tem que pedir para Deus ter misericórdia, para avivar o teu coração, para você crer na palavra, para você receber a palavra, para você viver a palavra. O que tu me diz de Apocalipse 13:8? Parece que as pessoas querem mandar em Deus, querem dar ordem para Deus. Irmão, eu estou aqui servindo a Deus, eu estou aqui só repetindo o que Deus disse. Mas Apocalipse 13:8 diz: e adoraram a besta todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito desde a fundação do mundo. Deus foi injusto, não botou o nome deles? O que vocês acham? Eu não acho nada. Amém, Jesus? Eu não acho nada. Quem sou eu, miserável, pecador? Quem sou eu para questionar Deus? 2 Coríntios 4:16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não, e tem mais escritura. Romanos 9, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Agora, se você não entende, fica quietinho, fica quietinha, pede para Deus falar contigo. Fala, Deus, revela o que eu preciso fazer. Você vai morrer, irmão. Teu filho vai morrer. Sabia disso? Ó, irmão, você pagaria para saber onde se tem um escape neste tempo? Eu dei minha vida, sabe por quê? Eu descobri que o tempo acabou. A introdução do tempo do milênio deu por volta de 1977. O tempo, Jesus falou que não passaria uma geração, nós estamos na longanimidade. 5 de março de 1948 foi quando se cumpriu. Israel foi para a terra. A sexta trombeta para os judeus botou ele na terra. Vejam, Jesus disse que isso ia acontecer. 5 de março de 1948. No dia 17 de março de 1963, lá em Apocalipse 10:7, quando o anjo forte colocasse um pé na terra e um pé no mar, o tempo não existiria mais. Você está pensando o que? O mundo está na frente? Está tudo cronometrado, irmão. É uma engrenagemzinha assim, ó, tudo cronometrado. Não tem nada fora do lugar. E sem Jesus Cristo, você está perdido, eu estou perdido. O tempo acabou. Jesus disse em Mateus 24, que o tempo foi abreviado por causa dos escolhidos. Se o tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Veja bem, na mensagem arrebatamento, o profeta disse que, Atos 3:21, que diz assim, ó, convém que o céu se contenha, a vinda, Jesus espere, até que os tempos da restauração de tudo que ele falou, pela boca do seu santo profeta. Tem mais nada para revelar, não. Ó, irmão, você pagaria para saber onde você teria um escape neste tempo de angústia que estamos vivendo. Nós, a igreja, temos um escape, nós temos um abrigo, e este abrigo é sobre as asas de proteção do eterno Senhor. Sabendo disso, que você tem uma alma imortal, que não pode morrer, que não é feita de átomos, ou de hidrogênio, ou de oxigênio, ou com nada que exista nesta terra. É feita do Espírito de Deus,
Deus mesmo, Deus Todo-Poderoso criou, Ele mesmo criou e a deu a você. A Bíblia diz em Lucas 12:20, louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Salmo 16, versículo 10 diz, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o corpo do Senhor Jesus Cristo veja a corrupção. A alma do Davi não morreu, o corpo morreu. 2 Coríntios 5, no verso 1, sabemos que quando nosso corpo terreno se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Você precisa de Deus. Aleluia. Amanhã nós acordemos, primo irmão da minha esposa, mais novo que as minhas meninas, morreram, mataram na praia. Deus tenha misericórdia, conforte o coração da mãe. A mãe com 70 e poucos anos, um guri de 30 anos morrer. Morre pessoa que cai fio, morre pessoa que explode bujão, morre pessoa de doença. Mas, veja bem, você tem uma alma, e a tua alma, irmão, você precisa cuidar dela, ela precisa de se alimentar, porque você cuida demais do homem exterior e você não cuida do homem interior. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, o mesmo Deus vos santifique em tudo, o vosso corpo, o vosso espírito e a vossa alma. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Eles serão saciados. Jesus disse que Deus é o Espírito e aqueles que o adorem devem adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele procura os tais que assim o adorem. A palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o macho, a palavra é a fêmea. O Espírito Santo misturado com a palavra, ele dá vida eterna. O homem com a mulher nasce os filhos. O macho e a fêmea cruzado nasce a vida eterna. E nesta noite, o Espírito Santo, ele aviva a sua palavra, fecunda a palavra, para que você possa ter vida eterna. Amém? O profeta disse, nós temos um relacionamento com Deus. No quinto selo, quando o profeta foi na região dos salvos, chegando lá ele viu as almas que morreram por causa da lei mosaica, que clamavam, até quando, ó Senhor, julgarás e vingarás o nosso sangue? E o irmão Brando ouviu, o irmão Brando disse que era de 2 andares a 6ª dimensão. E quando ele olhou então, em cima do 2º andar, estavam então as almas da noiva, da era dele, do tempo dele. Quando o profeta olhou então, o irmão Brando disse que as almas que estavam embaixo do altar eram as almas dos judeus, que estão morrendo até hoje, sobre o sistema de Moisés. Então eles deram testemunho por causa da palavra de Deus. E as almas dele, quando eles morreram, foram para a região dos salvos, porém embaixo do altar. Em cima do altar, então, o profeta viu milhões que vinham ao encontro dele. E eram as almas da noiva. Todos nós estávamos lá. Mensagem às 10.216. Todos nós estávamos lá. E vejam, o profeta diz que a 6ª dimensão é um país. Quando o profeta retornou de lá, então, irmãos, veja bem, ó. O profeta estava no paraíso e ele estava 9 metros longe do corpo. O paraíso não é lá depois da lua. Está tudo dentro aqui, ó. O anjo do Senhor está aqui, ó, dentro das dimensões. Os demônios estão aqui dentro das dimensões. E o profeta então olhou para o corpo dele ali na cama. E ele perguntou para o anjo, eu tenho que entrar naquilo ali, que era o corpo dele? Sim, você tem que entrar e pregar isso para a igreja. E quando então o profeta voltou, que a alma ela tem fome, ó, vontade de comer, palavra, quer comer a palavra, quer se batizar, quer tomar ceia. Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Sede por Deus, irmão. A maior batalha jamais pelejada, irmão. As batalhas são constantes, as vitórias permanentes. Você é um vitorioso. Você encontrou vida eterna nesta noite, encontrou graça
graça nesta noite para ti, para tua família. Mas a alma ela tem sede, a alma ela tem fome, a alma ela tem vontade de louvar, a alma ela tem desejo de orar, a alma ela tem sede de jejuar. Como é que eu vou me achegar a Deus? Palavra, oração, louvor, santificação. Você forma este quarteto, você forma a palavra adoração. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele procura os tais que assim o adorem. Diabo, sai da frente desse povo, sai da frente desta pequena noiva. O Senhor disse: eu vou quebrar os cadeados de metal e abrir as portas de bronze. Você crê nisso? Talvez seja um filho rebelde, talvez seja uma conta que você não dá conta de pagar, talvez seja uma coisa que você não dá conta de vencer. Deus vai abrir a porta, irmão. Conforme Efésios 3:20 aqui diz, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Ah, mas não dá nada certo. Não, mas agora é Deus que vai fazer, irmão. É Deus que vai fazer, irmã. Tudo, muito mais, além, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que no ministério em nós opera. Nós descobrimos que a única forma que podemos ser perfeitos é estarmos em Cristo. E como entramos em Cristo? Não através do batismo da água, não através da imposição das mãos, não através do ensinamento, mas através de um Espírito somos todos batizados em um corpo. E isto nos aperfeiçoa através do seu sofrimento. Então nós olhamos diretamente, pensamos diferente. Somos aperfeiçoados através do seu sofrimento na cruz do Calvário. Então nós olhamos diferente, pensamos diferente, agimos diferente, vivemos diferente, não porque é um dever ou porque pertencemos à igreja, mas porque o amor que Deus tem derramado em todos os nossos corações através do Espírito Santo nos faz sermos cidadãos do céu. Aleluia! Conforme Efésios 2:19 diz que nós não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É pouco isso aí. Em Efésios 3:14 e no verso 15 diz assim, ó: por causa disto eu coloco a minha vida à disposição de Deus nesta noite. Por causa disto, doe a tua vida para Deus nesta noite. E ele disse, ó: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. O profeta disse, a não ser que um homem nasça de novo, de forma alguma entrar no reino. Isto é correto. Você deve vir através da palavra. Não importa quão religioso seja você, tudo que você faça, isso não tem nada a ver com Deus. Ah, mas ele é bom, o que tem que ele é bom? Existe bondade que são disciplina, irmão, do ser humano. Ah, eu sustento a minha família. Se tu não sustentar a família, você vai preso. Ah, mas eu não roubo. Se tu roubar tem uma lei, tu vai preso. Eu não tenho desejo de fazer isso, eu não tenho desejo de fazer aquilo, é diferente. Mas o profeta disse, ó: isto faz de você um cidadão muito bom, mas não um cidadão do reino do céu. Ah, ele paga as contas, ele trabalha, ele ganha dinheiro, não tem nada a ver com Deus. Claro que é um adjetivo, irmão. As obras é um adjetivo que acompanha o cristão. Agora a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie naquele dia diante de Deus. Efésios 2:8. Mas o reino de Deus está dentro de você. Você é nascido no reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo morando em você. Você pertence àquele reino. Eles são de cima. Seu Espírito lhe ensina justiça, santidade. Eles são nascidos do céu.
eles são diferentes, eles são cidadão do céu. Nos diz Colossenses capítulo 3, portanto, se é que já ressuscitastes com Cristo. Essa é a questão. Se é que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Esse prazer que tu tens nestas coisas, esse prazer que você tem no pecado. Primeira coisa, se você quer permanecer na presença de Deus, irmão, nesse alto, sublime caminho do Senhor, você tem que colocar a vida diante de Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro em tudo. Senão você não vai permanecer. Você não vai ter força. A tua alma quer oração. Tu não vem no culto de oração. Deus quer te sustentar com a palavra. Você não vem ouvir a palavra. A tua alma quer tomar Santa Ceia. Você não vem tomar Santa Ceia. A tua alma quer que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Você não frequenta os cultos. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. E Cristo escondido em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Jesus disse, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada e jogada no fogo. O Salmo 9, versículo 17, para você que não quer, não vem nos cultos e não tem desejo nenhum de ter compromisso com Deus, os ímpios e todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. Deus, irmão, eu não faço nada, eu não faço força, que a obra não é minha, eu só faço força, é para mim viver uma vida santa, limpa, verdadeira, para Deus manifestar os filhos de Deus. A obra é do Espírito Santo, não é minha não. A igreja não é minha. Eu sou apenas um garçom, o que mais necessita de oração. Jesus disse, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Como é que eu vou ser perfeito, meu Deus? Se eu estou num corpo imperfeito. Mas nós estamos no ministério que aperfeiçoa. Conforme Efésios 4:11 diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para que não sejais mais meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? Não sou uma criança que não sabe o que faz. Você não é criança que não sabe o que faz. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados de um lado para o outro, com todo vento de doutrina. Mas agora, Deus mandou o que é perfeito. Deus mandou toda a palavra para te posicionar, para você ter vida eterna, produzir vida eterna. Estamos alegres e felizes nesta noite. O profeta disse, ouça que eu vou dizer-lhe algo. É uma vergonha. Pessoas tentando. Eu nunca criei que o Espírito Santo fosse tremedeira. Eu nunca criei que o Espírito Santo fosse de falar em línguas, chorar, gritar. Tais são sensações emotivas. Eu creio que o Espírito Santo possa fazer isso. Porém, o Espírito Santo é abrigar a deidade no teu corpo humano. O Espírito Santo mora em corpos humanos. Por quê? Que aquela irmã não usa calça comprida? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 22:5 que é uma abominação aos olhos de Deus. O profeta diz que se eu senti náuseas. Cada um tem que ter a sua responsabilidade, irmão. É o que a palavra diz. Por quê? Que a mulher não corta o cabelo. A mulher que tem comunhão com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:4 que Deus não ouve a oração dela. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus te ajude você a ser essa palavra. Nós fomos jantar fora, eu e minha esposa, na quarta-feira.
Chegando lá, tudo crente. O garçom é crente, a dona é crente, o filho é crente, todo mundo de brinco, de batom, de calça cortada e tal, e tudo, não sabe nada lá. Chega gay lá e se abraça todo, aquela coisa. E a irmã Sânia foi lá, pagou. Quando a irmã Sânia pagou, eu saí na frente. Tava a dona do X-Salada, o marido dela, a sogra dela, a empregada dela, o chapeiro e mais os 3 garçons, tudo olhando pro cabelo da irmã Sânia. Eu não esperava que eu ia olhar para trás. Senhor, irmã Sânia, mas é verdade, irmão, a mulher cristã, ela chama atenção. As maiores pregadoras que tem é uma mulher cristã. A minha pregação, eu estou de terno e gravata, durante o dia tem tanta gente de terno e gravata, ladrão de terno e gravata, advogado de terno e gravata, tudo quanto é coisa de terno e gravata, mas a mulher não anda assim não. Deus te ajude, irmão. Deus te ajude, irmã. Porque veja bem, ó, você está condenando esta geração. E o profeta, então, ele termina dizendo isso aqui, ó. Porém o Espírito Santo é abrigar a deidade em você. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós, tem gente que não sabe que o teu corpo é o templo do Espírito Santo proveniente de Deus. O Espírito Santo mora no teu corpo, vive na tua vida, fala na tua boca. Você é o abrigo da deidade, você é a casa de Deus. E eu creio que um grande grupo de pessoas que afirma ter o Espírito Santo não sabe nada sobre ele. Deus o livre, irmão, dos irmãos seguir a mim. Pelo amor de Deus, olhe para Jesus, não olhe para mim. Ainda que eu tenha um bom testemunho, olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você olhar para mim, você se escandalizará. Nós não estamos aqui apontando o profeta no lugar de Jesus, nós estamos aqui apontando que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Diz que quando repete 2 vezes, é a tônica máxima. Mas o que ele disse aqui, ó? E eu creio que um grande grupo de pessoas que afirma ter o Espírito Santo não sabe nada sobre ele. As pessoas testificam que são de Deus, mas vivem uma vida para o diabo. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por 202. Escolhendo uma noiva, o profeta diz que você não pode pegar o espírito do homem. Agora, se o pastor tiver o espírito de Jesus Cristo, você imite ele. Toma ceia como ele, lava os pés como ele, dizima como ele, oferta como ele, cante como ele, se vista como ele. É diferente. Porque Paulo disse assim, ó, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você imitasse Paulo, você ia imitar Cristo. Agora o profeta disse, ó, esse é o problema hoje, pelo qual as pessoas não recebem o Espírito Santo. Quando elas são batizadas, elas não se arrependem totalmente. Deus está tentando dar-lhes o Espírito Santo. Ele deseja que você seja manso e dócil e quieto. Não uma pessoa egoísta, com egoísmo em seu coração. Isso não lhes faria ter o Espírito Santo. Você tem que se levantar dali e ser uma pessoa diferente, fazer a diferença. Porque o Espírito Santo é dócil, quer brigar comigo? Eu estou quieto. Quer falar mal de mim? Eu estou quieto, estou na paz. Quieto, manso, humilde. Veja você está ganhando terreno com Deus na palavra o tempo todo. Isto é o que o Espírito Santo faz. Agora somente se arrependa e diga a Deus que você deseja isto agora mesmo. Deseja ser uma pessoa verdadeiramente e peça ajuda para Deus. A palavra de Deus é seu espírito e sua palavra vem ao seu profeta. Veja bem, João 6,63, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Ah, mas irmão, cheio do espírito. Não, o profeta falou ali, ó, não é tremedeira, não é convulsão, não é falar em língua, não é emoção. Se você chorar, o Espírito Santo não vem. Eu vou chorar. E eu conheci um homem, ele era motorista de caminhão em Laguna, que ele era membro da igreja Deus e Amor. Chegando ali, eu vi dentro da cabine do caminhão 2 almofadas assim de pedra, para ele orar em cima das pedras, para sentir dor, e quando ele estivesse sentindo dor, ele pudesse sentir a presença de Deus.
Começava a gritar, ai Senhor, ai Deus. Os muçulmanos, eles pegam uma açoiteira e começam a se sovar assim, ó, ao ponto de perder litros de sangue. Lá na Índia, tem aqueles gurus, você pergunta, ele fica com a mão o tempo todo assim, ó, por que o senhor não mexe essa mão? Porque eu doei para Deus a mão. Tão pelado, barbudo e não corta a unha e vive de esmola. Malditos. Nunca viram a luz do evangelho. Os budistas estão pregando a doutrina da reencarnação. Jesus pregou a doutrina da ressurreição. Os maometanos estão pregando que o Maomé tem que voltar e conquistar o mundo num cavalo. Estão lá na sepultura de Maomé, de 2 em 2 horas troca o guarda, porque se Maomé sair da sepultura, ele vai conquistar o mundo. Não, Jesus não está na sepultura, Jesus está vivendo no meio do seu povo. Eu estou com dificuldade, irmão. Nós não temos dificuldade. A noiva não tem dificuldade porque ela está num lugar separado, em Gósen. Mensagem, deixando escapar a pressão. A noiva está em Gósen, não falta nada. Você está ordenado por Deus produzir o impossível. João 6,63, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Se você estiver cheio da palavra, você está cheio da vida. Por quê? Olha, irmãos, vejam, o dom de língua, dom de cura, isso eu tenho. Dom de discernir espírito, isso eu tenho. Isso aí derruba demônio, tira câncer, tira doença, tira enfermidade, traz libertação, mas não traz salvação. As minhas palavras são espírito e são vida. A palavra de Deus é seu espírito, e sua palavra vem ao profeta, e a palavra é para transformá-lo das coisas do mundo, para te transformar da imagem das coisas do mundo, a imagem de Deus, de filhos e filhas de Deus. É somente a palavra que pode fazer isto. Por isso, irmão, o diabo não pode vir. Porque se o diabo vier, ele tem que se converter, ele tem que se arrepender, ele tem que aceitar Jesus, ele tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receber o batismo do Espírito Santo na alma. O diabo não pode vir até você, porque você está escondido em Cristo e Cristo está escondido em Deus. Por isso ele disse, ó, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Ah, estão brincando contigo, estão brincando contigo. Eles acham que tu não é nada, que tu não crê, que tu não tem Deus contigo. Então, eles vão ver a diferença, porque Malaquias 3,18 diz, eles verão a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. Somente através da palavra, a palavra vem ao profeta. Quando o profeta fala, e tinha que ser comparado que ele fala com a palavra. Não foi nenhum homem que disse, foi Jesus quem disse assim, ó, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não foi nenhum homem que, se fosse qualquer outro homem na Bíblia, tinha o mesmo valor. Ele disse que Elias virá e restaurará toda a palavra. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, mas ele disse, então se você aceita esta palavra, ela vai te transformar de um filho do mundo, de um filho do diabo, a um filho de Deus, de uma filha do mundo, a uma filha de Deus. Quando nós éramos pecadores estranhos para Deus, vejam a nossa origem, nós somos anglo-saxônicos, uma raiz perdida aí, ó, zambujeiro bravo, estando ali no mundo do pecado sem Deus, neste lodaçal de trevas. Então Deus veio a você, Deus buscou a você, não foi você que buscou a Deus. Quando a constelação de anjo cantou em Lucas 2,11, hoje na casa de Davi vos nasceu Cristo o Salvador. Vejam aqui no que era aquela constelação de anjo cantando, o profeta disse que havia somente 3 pastores. E quando eles cantavam, então, os pastores foram até Belém assistir o nascimento de Jesus. Mas o hino era o seguinte, ó, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Nos homens, o profeta diz que nunca tiveram boa vontade. Foi Deus que veio
através da semente da mulher, Jesus Cristo, atrás do homem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Me ajuda, Deus. E ele disse, não foi você que buscou a Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o traga primeiro. Presta atenção. Lembra de que eu falei de Apocalipse 13:8? Que adorar a besta, todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito desde a fundação do mundo. Você veio nesta noite na existência sobrenatural de Deus, porque o teu nome foi escrito antes da fundação do mundo. Não é Deus que foi lá agora, vai lá buscar aquele homem lá. Ele pode? Se ele é eleito, ele vem. Se ele é eleito, ele entra pela porta. Jesus disse que se fosse possível, o diabo enganaria o próprio escolhido. Deus desceu ao lodaçal onde você se encontrava, lhe buscou, ele lhe tirou. Isto deveria produzir o amor perfeito com Deus. Olha o que você era antes e o que você é agora. Quem fez esta mudança? Deus lhe amou primeiro. Não pode você então ter fé no que Deus prometeu, porque o amor real e genuíno, o amor ágape, produzirá confiança em sua palavra. Mas veja bem, nós temos toda a palavra. Toda. Nós cremos em toda a palavra, toda a mensagem. Temos toda a mensagem, porque nós temos o quíntuplo. No Brasil tem mais de 70 linhas da mensagem. Veja bem, se falsificar $70, $71, eles tiraram de um verdadeiro. E no que é verdadeiro, nós estamos. Isto é, em Jesus Cristo, no seu Filho. Este é o verdadeiro Filho de Deus e a vida eterna. Mensagem, escritura na parede, parágrafo 22. O profeta disse, quando o indivíduo se isola e se acha autossuficiente para prosseguir sozinho, o pecado o agarrou o indivíduo. E a nação, o pecado tomou conta dele e a igreja se arruina. O que é? Vira um câncer. Mas nós estamos aqui naquilo que é centro, naquilo que é verdadeiro, porque nós cremos. O profeta disse, os livros e as fitas continuarão o meu ministério. E esse ministério foi aquilo que o anjo deu. Lá em 1933, às 4:30 da manhã, no dia 6 de junho. Agora vejam, os livros e as fitas continuarão o meu ministério. Mensagem absoluta 242. A fé para o rapto está na mensagem. Veja bem, há um poder sobrenatural de Deus. Mensagem, o selo da Páscoa, parágrafo 108. O profeta disse, se você der condição de viver isto, já dá a condição para colocar o teu corpo no rapto. Aleluia! Veja bem, Davi disse que o pecado envelheceu seus ossos. Mas tem um detalhe, você está recebendo poder vivificador nesta noite nos teus ossos. Os ossos de Eliseu estavam na sepultura. Quando eles carregavam na maca o soldado morto, levando, e começou a guerra. Quando o soldado caiu sobre os ossos de Eliseu, ele reviveu. Então, há um poder vivificador sendo derramado nesta noite sobre a palavra viva de Deus.